No capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16, nós vamos ler. Nós gostaríamos, irmãos, a partir deste texto, de virmos a falar aos irmãos nessa manhã sobre o fruto do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essas palavras que o teu Espírito nos escreveu pelo apóstolo Paulo, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. E nós suplicamos, ó Deus, que tu venhas nos abençoar, Senhor Deus. Que esse alimento, Pai, possa ser compreendido, possa ser, Senhor Deus, possa penetrar em nosso coração, em nossa mente e produzir resultados, produzir o fruto, Pai Santo. Nós suplicamos, Senhor Deus, a tua bênção. Senhor Jesus, nós te pedimos que tu assumas o teu lugar neste púlpito, Pai, e que tu fales ao nosso coração, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, de ti. Tu és o pão que desceu dos céus. Tu és o pão vivo, Pai, o pão da vida. E nós te pedimos, ó Pai, que tu nos alimentes agora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, logo no início, as primeiras palavras lidas aqui no versículo 16, elas afirmam assim: andai no Espírito. Irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra e lemos um pouco corridamente e deixamos de apreciar alguns detalhes. Aqui mesmo no início deste texto, nós vemos a palavra andai no Espírito. Para começar, irmãos, nós só podemos imaginar alguém andando se essa pessoa estiver viva, se essa pessoa estiver capacitada a algum tipo de ação. Mas isso significa também que todos nós, enquanto estamos com o nosso coração batendo, tendo vida física, andar significa viver. Andar significa a caminhada, permanência diante das realidades que acontecem conosco e ao nosso redor. Esse andar aqui, eu gostaria que a gente começasse a vê-lo como permanecer, como estar, como caminhar no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, significa tão somente, como simplesmente aqui está dito, ter uma vida, ter uma permanência no Espírito. Esse Espírito aqui mencionado pelo apóstolo Paulo é o Espírito Santo de Deus. O nosso Deus é um Deus trino, é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Andar no Espírito, irmão, significa andar de conformidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Pode parecer coisa fácil, mas certamente que não é coisa assim tão fácil. Quando Elias estava para ser levado, Eliseu o acompanhou em todos os lugares por onde foi. Elias mandava que ele permanecesse, que ele ficasse lá, e ele não queria, ele queria continuar.
porque o Espírito de Deus estava em Elias e ele queria continuar andando no Espírito ou com o Espírito, junto ao Espírito. E por isso Eliseu não deixou de andar junto ao Espírito Santo. Estava em Elias. Vamos nos lembrar, irmãos, que hoje, no tempo que vivemos, no tempo da igreja, na dispensação da graça, o Espírito Santo é derramado a todo aquele. Quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, quando nele cremos, nós somos imediatamente, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, nós somos marcados, irmãos, com o Espírito Santo da verdade, que é, diz Paulo, o penhor da nossa salvação. Desde Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado na igreja. Mas no passado assim não era. O Espírito Santo se manifestava segundo a vontade de Deus em determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias e situações, para uma obra específica. Assim Deus concedeu o Espírito para 2 profissionais que foram incumbidos por Moisés para a construção da arca. E em algumas circunstâncias o Espírito ali estava se manifestando em alguém, como em Sansão, para uma obra também específica. E por isso Eliseu sabia que o Espírito Santo de Deus estava sobre Elias. E ele quis constantemente desobedecer Elias, o homem, porque ele não queria se afastar, ele queria continuar andando no Espírito. E quando chegou o momento final, em que Elias falou: fala comigo o que você quer de mim, porque eu vou ser levado, eu vou ser trasladado. E Eliseu disse para Elias: eu quero que tu me toques porção dobrada do teu Espírito. E eu posso imaginar Elias olhando para ele, ficando perplexo por um momento. E Elias disse para ele: dura coisa pediste. Desde esse momento, irmãos, desde essas circunstâncias, nós sabemos que andar no Espírito tem as suas consequências. Andar no Espírito tem um sentido, tem um significado. Mas o Espírito não é dado por brincadeira. O Espírito foi derramado para que a igreja pudesse realizar a obra do Senhor. E a obra do Senhor é principalmente que nós sejamos capazes de crer com eficácia em Deus e em Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus. A partir daquele momento, Eliseu caminhou, e quando chegou diante do Jordão, ele tinha que atravessar. Para lá as águas se abriram, para cá a água já tinha fechado. Chegou o momento do teste, chegou o momento da circunstância. Naquele instante, Eliseu pela primeira vez se sentiu sozinho, mas ele sabia que estava andando no Espírito, tanto quanto andava quando estava próximo de Elias. E tomando daquele manto que o Elias deixou com ele, ele feriu a água, bateu na água com o manto que era de Elias e pronunciou as palavras: onde está o Deus de Elias? E as águas do Jordão se abriram e ele atravessou. E a palavra de Deus narra lá no livro de Reis a vida vitoriosa no Espírito que teve realmente Eliseu. Por isso, irmãos, Paulo começa dizendo aqui para os Gálatas: andai no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, é antes de tudo termos consciência da presença de Deus em nossa vida. Temos consciência de que Deus é aquele que enche a nossa vida, é aquele que morreu por nós, Ele é o Senhor nosso. Andar no Espírito significa isso. E se, diz aqui Paulo, se nós andarmos no Espírito, se nós dermos lugar em nosso coração para o Espírito Santo de Deus, como Eliseu que pediu, que quis e recebeu, se nós assim fizermos, irmãos, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. A Bíblia fala, irmãos, de concupiscência dos olhos, fala de concupiscência da carne, fala de soberba da vida, como sendo problemas inerentes à pessoa do homem. É da natureza do homem ser falso, mentir, se preservar a qualquer custo. Irmãos, se nós observarmos desde o Éden, nós vamos ver como que a concupiscência funciona. Deus deu a Adão e Eva tudo de que eles precisavam para sobreviver. Mas, de uma determinada árvore, a árvore do bem, conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: dessa vocês não comerão,
porque se dela comerdes, certamente, no dia que comerdes, certamente morrerão. Irmãos, eles não precisavam nem por um instante de comer daquela árvore, já que havia uma fartura tremenda, tinha de alimento à disposição de Adão e Eva. Por que que eles queriam aquilo? Irmãos, isso é que é concupiscência. É nós não nos bastarmos com aquilo que nós já temos e que nos satisfaz, aquilo que Deus já nos deu e que é mais do que suficiente para o nosso viver, e nós começarmos a colocar os nossos olhos em outras coisas que não nos fazem a menor falta. Semana passada eu recebi através da internet alguma coisa que narrava uma visita que vários homens haviam feito, vários economistas, me parece, haviam feito a um seu ex-professor de faculdade, e esse professor que eles prezavam muito, que tinha sido realmente muito importante na vida deles, serviu café para aquele grupo de homens e colocou xícaras diferentes, grupos de xícaras de alto luxo, xícaras mais pobrezinhas, diferentes, e depois que todos eles haviam se servido, ele começou a falar com eles alguma coisa e observou, mandou que eles mesmo prestassem atenção. Todos haviam escolhido xícaras do mais alto luxo, a mais preciosa que ali estava. E ele começou falando muitas coisas, mas principalmente disse para eles que esse muitas vezes é o grande problema da humanidade, é o grande problema do homem. É o desvio do interesse daquilo que é o importante ali era o café, não importava a xícara. Mas que outros sentimentos humanos é que levaram aquelas pessoas a escolherem aquela que para eles, de alguma forma, era mais preciosa e que poderia estar atribuindo a eles alguma coisa a mais. Mas isso não é verdade, isso era alguma questão apenas psicológica. E ele disse que o mal dos homens muitas vezes é que esquecem o fim, esquecem a finalidade, esquecem o café e ficam às vezes mais preocupados com as xícaras. E isso é uma forma de concupiscência. Se fossem as xícaras todas iguais, não tinha escolha. Mas como elas eram diferentes, e ele fez justamente para isso, como elas eram diferentes, aí entra alguma coisa a mais. Não é mais o café que é importante, mas essas variações, essas variedades. Irmãos, Adão e Eva também caminharam por aí. Eles caminharam por aí e se interessaram por alguma coisa que, na verdade, dessa coisa eles não precisavam. O importante eles já tinham, era o alimento. Era tudo necessário para ter uma vida excelente. E o melhor de tudo é que naquela condição física muito boa, eles tinham a presença de Deus. E eles fizeram pior que aqueles homens, porque é como se eles tivessem escolhido a xícara e derramado o bule e jogado o café fora. Por isso que o homem é hoje uma xícara vazia, porque se preocupou mais com alguns aspectos que a concupiscência dos seus olhos colocou diante deles, do que propriamente com a essência daquilo que eles tinham e que era a sua vida na presença de Deus, o Pai. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, guerreia. Esse militar aí é de militar de guerra, de luta, milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Irmãos, nós nos esquecemos, muitas vezes nós nos esquecemos, que dentro de cada um de nós existem duas pessoas. Pode parecer estranho, mas quando o Senhor criou em nós o novo homem, a nova criatura segundo Deus, não foi anulada, não foi apagada a velha natureza segundo Adão. E é por isso que o grande apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele afirmou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E disse mais: miserável homem que sou. O homem tem duas naturezas, a saber, o homem cristão. É por isso, irmãos, que é necessário a atenção e atenção redobrada que nós temos que ter com relação aos anseios, às concupiscências da nossa velha natureza. Porque somente quando deixarmos esse tabernáculo, diz a palavra de Deus, deixarmos esse corpo, quando formos transformados, quando formos ao encontro do Senhor nos ares, ou quando, tendo morrido, formos arrebatados, recebermos novo corpo, é que teremos plenamente apenas a visão espiritual. Aí é que nós seremos realmente verdadeiros filhos de Deus.
Mas enquanto nessa carne, enquanto nos tabernáculos, chamamos a atenção Paulo, é preciso andarmos no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne, a concupiscência da carne. Irmãos, se isso não acontecer, se nós não andarmos no Espírito, nós vamos satisfazer a concupiscência da carne. Não há como escapar disso. Ou predomina o velho homem, ou predomina o novo homem. Predomina o novo homem nascido em Cristo Jesus, que tem um novo caminho para se dirigir ao Pai, ou predomina a velha natureza segundo Adão. Ou segundo Jesus, ou segundo Adão. Não há como conviver. Jesus diz que nós não podemos seguir dois senhores, porque vai se interessar por um e vai se aborrecer do outro, vai amar menos o outro. E nós sabemos que isso é uma verdade, que isso é uma realidade. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não há como estabelecermos uma convivência pacífica entre o homem carnal e o homem espiritual. Nós temos que tomar uma atitude, uma postura, e a solução é andar no Espírito. Andar no Espírito significa termos consciência plena, constante da presença de Deus em nossa vida. Muitas vezes eu tenho citado um versículo, uma passagem lá do livro de Provérbios. Lá está dito que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os maus e sobre os bons. E eu costumo às vezes perguntar, então o que significa andar na presença de Deus? Se os olhos do Senhor estão sobre todos, então ninguém está fora da presença de Deus. Mas irmãos, estar da presença de Deus não é da perspectiva de Deus para o homem, mas é da perspectiva do homem para Deus. Andar na presença de Deus, ter consciência da presença de Deus, estar na presença de Deus, significa nós termos consciência de que Deus está presente. Em momento algum da nossa vida nós podemos desligar. Nós não podemos, irmão, desligar o espírito, cair na gandaia, cair no mau pensamento, praticar tudo aquilo que as outras pessoas que não conhecem Jesus praticam. E aí em determinado momento, talvez até quem sabe, no domingo vai lá e liga a presença de Deus. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Por isso, andai na presença. Andar na presença de Deus significa andar na luz. Os maus, disse Jesus, não se aproximam da luz porque as suas obras são más. Se uma pessoa chega numa festa para dar um recado, alguma coisa, mas ele não está vestido adequadamente, às vezes está sujo, às vezes está até com a roupa do trabalho, alguém por educação vai falar, entra, vem participar da festa. Falo, eu não estou em condição, eu não posso me achegar aonde eu possa ser visto, porque eu estou sujo, eu não estou adequadamente vestido, não estou adequadamente preparado para isso. E é por isso, irmãos, que se estivermos no pecado, nós acabamos nos afastando do Senhor. Prevalece nesse caso o velho homem, segundo Adão. Mas se andarmos no Espírito, se estivermos conscientes da presença do Senhor, se em tudo que olharmos nós virmos a glória de Deus, isso significa que nós estamos andando na presença do Senhor. Mas se não for assim, irmãos, pode ser que o nosso olho seja mau. E a palavra diz, se o teu olho for mau, que grandes trevas serão. Irmãos, não vou falar novidade aqui agora não, vou dizer uma coisa que todo mundo sabe. Nós não prestamos não, né? Nós quem? Aquele homem, aquela mulher, segundo Adão, segundo a carne. Mas irmãos, cada um de nós já teve a ideia de como que nós somos bonitos, como que nós somos bons quando nós estamos na presença de Deus, quando nós andamos na presença de Deus, quão alegres. Não há alegria maior do que andar na presença de Deus. Davi disse que mais ou melhor é um dia na casa do Senhor, dos seus atos, do que 1000 em outros lugares, em outras companhias. E quando Davi pecou, enquanto não confessou ao Senhor, ele disse que é como se os seus ossos estivessem apodrecidos. Andai na presença do Senhor, no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Irmãos, Paulo foi feliz dessa descrição, porque ele mostrou tudo. Paulo fez uma descrição completa. E nós sabemos o que é isso. Cada um desses pecados, cada um desses vícios, cada uma dessas coisas que estão mencionadas aqui, o nosso velho homem conhece. E é por isso que aqui está o que nós não devemos oferecer para ele. Nós não podemos dar para o velho homem essas coisas aqui mencionadas por Paulo. Mas e o novo homem? E se andarmos na presença do Senhor? Se andarmos no Espírito, qual é o resultado? Nós vamos colher, irmãos, um fruto. E é interessante, irmãos, que nenhum desses pecados aqui mencionados, dessas atitudes, ela é tão sozinha que de alguma forma não englobe todas as outras partes. Se nós nos enveredarmos por qualquer uma dessas coisas aqui mencionadas por Paulo, nós vamos mais hoje ou mais amanhã acabar nos envolvendo em todas elas. É um precipício atrás de outro. Mas, irmãos, se andarmos, nós vamos conhecer a coisa maravilhosa que ele diz aqui, que é o fruto do Espírito. Quando Eliseu saiu da presença de Elias, ele levava em suas mãos o manto de Elias. E a partir daquele momento em que ele usou daquele manto, o poder não estava no manto, mas o poder estava na invocação que ele fez do Deus de Elias. Bater com o manto foi apenas um gesto, mas a atitude dele de buscar é como nós, irmãos, que vimos aqui à frente. Vir aqui à frente é bater o manto na água, mas não tem em si nenhum poder, nenhum valor. Mas a atitude de buscarmos o Senhor, como Eliseu buscou, onde está o Deus de Elias, ele começou a colher, a partir daquele momento, o fruto do Espírito. Ele começou a ver o poder de Deus a se manifestar na sua vida. Voltando aqui para Paulo, irmãos, mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, talvez nós pudéssemos colocar amor de um lado, ódio do outro. E para nós entendermos o valor do amor, talvez a gente tenha que pensar o que significa o ódio. O ódio é destrutivo. O amor constrói. O ódio traz amargura. O amor traz doçura para a vida do crente. Alegria. Irmãos, ainda há pouco estava o pessoal no carnaval aí, procurando o quê? Alegria. As pessoas vão para o Mineirão, vão para um lugar ou outro, no fim do dia vão se encontrar na porta de um bar, em torno de várias garrafas de cerveja, estão procurando alegria. Mas a alegria não está no fundo do copo. A alegria não está nem naquilo que as pessoas estão falando ou estão fazendo, porque muita discussão acontece nas mesas de bar, muita dissensão. Mas a alegria, irmãos, a verdadeira alegria é essa que nós sentimos aqui na casa do Senhor. É quando a gente encontra com o irmãozinho aqui dentro da igreja, ei, irmão, como é que está? Você está bom, irmão? Paz do Senhor, irmão. É motivo de alegria, irmãos. É por isso que quando o culto termina, geralmente nós não vamos embora. A gente fica conversando, porque o Senhor Jesus também tem alegria na presença nossa, e é isso que cria o clima gostoso do fruto do Espírito. Paz. Shalom. Quando nós dizemos a paz do Senhor, não é? Quando os irmãos saudam, fazem uma saudação, a paz esteja convosco. A saudação que Jesus Cristo fez aos discípulos foi nesse sentido. Longanimidade é aquela boa vontade, a benignidade, que é o carinho que vai no espírito da pessoa que é do Senhor. Bondade, a verdadeira bondade só a conhece aquele que é do Senhor. Fidelidade, nos mantermos fiéis à nossa palavra, fiéis nos nossos comportamentos. Mansidão. Irmãos, um homem bravo foi Moisés. Ele foi um homem bravo enquanto estava no Egito. Mas depois que saiu do Egito, peregrinando lá pelo deserto, Deus transformou aquele homem. E a palavra de Deus diz que não existia um homem mais manso do que Moisés. A mansidão, irmãos, é isso de maravilhoso que o Senhor coloca em nós.
que não permite que nós nos iremos contra os nossos irmãos, que a gente não saia dando troco e resposta a qualquer coisa, porque se fizermos assim nós vamos cometer muita injustiça, porque nem tudo aquilo que nos parece ser assim é realmente desse modo. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Irmãos, andar no Espírito é algo que deve ser a nossa preocupação. Agora eu gostaria apenas de fazer uma observação, que andar no Espírito também significa não andar segundo a concupiscência da carne, nem segundo a concupiscência dos olhos, nem segundo a soberba da vida. E se nós não andarmos no Espírito, nós vamos andar exatamente nessa circunstância. Que caminho que nós vamos escolher, irmãos? Que caminho que nós temos escolhido? Um servo de Deus perguntou ao povo certa vez: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês escolhem hoje se vão servir a Deus ou vão servir a Baal. E aí ele disse um versículo que eu tenho até na parede lá em casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a grande e verdadeira escolha, irmãos. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos no nosso viver escolhermos. Se alguém diz, se o meu coração diz, fica, Elias vai, fica por aqui de uma vez. Não, irmãos, vamos nos esforçar. Eliseu se esforçou. Eliseu se esforçou e continuou, e foi, até que lhe foi dada a oportunidade, e ele disse: que me seja tocada a porção dobrada do teu Espírito. E Elias disse para ele: muito bem, se você me vir quando eu estiver sendo tomado, isso será feito. E ele viu Elias subir num carro de fogo e ser levado vivo para onde o Senhor estava. Que nós possamos também ter essa visão, irmãos, do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi elevado aos céus, e nós aqui estamos com o manto do testemunho. Onde está o Deus do Senhor Jesus Cristo? Não basta fazer a pergunta, mas é preciso agir. Eliseu feriu as águas se abriram e as dificuldades desapareceram, e ele passou e foi fazer a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.